É julho de 1944, a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou, mas o finalzinho está logo ali. Enquanto os exércitos aliados avançam na Normandia, uma batalha diferente está acontecendo em um hotel isolado nas montanhas de New Hampshire, nos Estados Unidos. Reunidos no hotel Monte Washington, 730 delegados de 44 nações compartilham um único medo em comum: evitar que a economia global colapse novamente, como aconteceu na Grande Depressão de 1930. Eles precisam criar um novo sistema financeiro do zero, mas duas potências têm ideias completamente diferentes de como fazer isso. De um lado temos o economista mais famoso do mundo naquela ocasião, John Keynes. A ideia de Keynes era criar uma moeda global neutra chamada banco. Nenhum país controlaria essa moeda. O objetivo era impedir que uma única nação tivesse poder excessivo sobre a economia mundial. Do outro lado, contradizendo Keynes, temos o representante dos Estados Unidos, Henry Dexter White. A ideia de White era muito simples: esqueça uma moeda nova. Sabe o que ele queria? Ele queria que o dólar americano fosse o centro de tudo. O debate foi tenso, balas voaram, mas havia um detalhe crucial. Na época, os Estados Unidos possuíam 2/3 de todo o ouro do mundo e sua indústria estava intacta. A Europa estava falida, quebrada, e o resultado? A regra de ouro: quem tem ouro faz as regras. E o plano americano venceu. Ai, meu Deus do céu! Sabe, igual no filme de ficção, quando tudo começa a dar errado e a linha do tempo se rompe? Pois é, isso aconteceu na vida real. O ano foi 1971. Desde aquele fatídico ano, parece que o mundo entrou numa espiral de loucura. A produtividade do trabalhador continuou subindo, a tecnologia avançou, mas o salário, esse ficou para trás. E a dívida pública americana? Decolou igual o foguete do Elon Musk, só que sem a parte de dar ré, de voltar para a Terra. E não para por aí não, tá? A taxa de natalidade despencou, as famílias encolheram e, pasmem, até a comida que você come ficou pior e mais engordativa. Tá, mas que diabos aconteceu em 1971 para estragar tudo, do seu bolso até a sua cintura? Isso é o que nós vamos dissecar hoje. Então fica comigo aqui, porque hoje nós vamos falar sobre o Acordo de Bretton Woods e tudo o que aconteceu depois de 1971. Se inscreve aí, deixa o like já na confiança se você gosta do meu conteúdo, e se você ainda não assistiu, fica aí, e se gostar, deixa aquele like no final, porque ajuda pra caramba o canal. Bora pro vídeo? Olha só para isso aqui, um pedaço de papel colorido, e o governo diz que vale alguma coisa. E a gente, como bom cidadão adestrado, acredita. Mas hoje vamos falar do rei desses papéis, o dólar. O dólar não é só dinheiro, ele é uma arma de destruição em massa que os Estados Unidos têm na mão. Hoje, quase 90% de tudo que é comprado e vendido no mundo passa pelo dólar. Petróleo, soja, iPhone, tudo. Mais da metade das reservas dos bancos centrais do mundo são em dólar. Isso dá aos Estados Unidos um poder absurdo. Eles não precisam nem mandar soldados mais para a guerra. Se eles não gostam de você, eles apertam um único botão e te desligam do sistema financeiro. O tal do SWIFT. Fizeram isso com a Rússia em 2022. Congelaram 330 bilhões de dólares dos caras sem dar um tiro. É o famoso poder da canetada. Mas aqui está a piada cósmica. Esse papel todo poderoso vale o quê? Ouro, prata, diamante, lágrimas de unicórnio? Não. Vale confiança, fidúcia. Basicamente vale a crença de que os Estados Unidos são ricos e têm o exército mais forte do mundo para garantir que ninguém reclame. Mas nem sempre foi essa várzea toda aí não.
Vamos voltar agora para 1944. Estamos em 1944 e o mundo estava em escombros por causa da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava quebrada e quem que era o tio rico do pedaço? Exatamente os Estados Unidos. Eles juntaram 44 países num hotel chique em Bretton Woods e fizeram uma proposta irrecusável. Seguinte, galera, o dólar vai ser a moeda do mundo. Vocês usam dólar para tudo. E aí você pergunta, mas por que o mundo aceitaria isso? Porque os americanos prometeram o seguinte: pode confiar, cada 35 dólares que a gente imprimir, a gente garante que tem uma onça Troy de ouro guardado no cofre. Então, estava tudo certo. As nações acreditaram nesse sistema e isso era o padrão ouro-dólar. Era uma trava de segurança e os Estados Unidos não podiam ligar a impressora loucamente, porque se fizessem isso, os outros países poderiam bater na porta do tio Sam e dizer a eles: toma aqui o seu papel e me dá o meu ouro. E funcionou. Funcionou por muito tempo. Mas político é político em qualquer lugar do mundo. Chegou os anos 60, a Guerra do Vietnã, gastos sociais, o governo americano começou a gastar mais do que ele tinha em reserva. Eles começaram a imprimir mais dólar do que tinham em ouro. Aí o mundo começou a ficar meio desconfiado daquilo ali, aí entra em cena um francês extremamente desconfiado, Charles de Gaulle. Ele olhou para aquela farra e diz: isso aí é um golpe. Vocês estão imprimindo papel sem lastro. Quer saber? Eu quero meu ouro. A França literalmente mandou um navio de guerra para os Estados Unidos para buscar o ouro e devolver os dólares. O sistema começou a sangrar. O ouro no mercado paralelo já estava valendo mais do que os 35 dólares fixados lá no acordo. A casa estava caindo e o problema estava na mesa. Aí no dia 15 de agosto de 1971, Richard Nixon vai à TV e mete o maior calote da história moderna. Ele disse que ia suspender temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro. Temporariamente. Faz 54 anos, meus amigos. Como dizia Milton Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Naquele dia, o dólar virou apenas um papel pintado, o lastro sumiu. Agora, o limite para criar dinheiro era apenas a imaginação e a cara de pau dos políticos. E as consequências de tal medida foram imediatas. O ouro, que estava travado a 35 dólares, disparou. Hoje, vale mais de 4.000 dólares. Isso não é o ouro que valorizou, é o dólar que simplesmente derreteu. Para comprar a mesma coisa que $1 comprava em 1971, hoje você precisa de 8 dólares. Eles roubaram seu poder de compra na mão grande, igual os políticos fazem com tudo. Aqui entra um conceito que explica por que você trabalha tanto e sente que não sai do lugar. Você já escutou falar do efeito Cantillon? Quando o governo imprime dinheiro do nada, quem recebe primeiro? Bancos, grandes empresas, amigos do rei. Eles compram ativos, imóveis, ações, com os preços antigos. Quando esse dinheiro chega na sua mão, via salário, os preços já subiram. Resultado, os ricos ficaram obscenamente mais ricos e a classe média foi esmagada. 1% mais rico hoje tem 20% da renda. Voltamos aos níveis de desigualdade de 100 anos atrás. Desde 1971, os imóveis dispararam, o sonho da casa própria virou um pesadelo. Para você ter uma ideia, em 71, 31% dos jovens moravam com os pais. Hoje, mais da metade. E se você mora com sua mãe, você não casa. Se não casa, não tem filho. A taxa de natalidade despencou, porque ter filho virou luxo. E a cereja do bolo, feita de xarope de milho?
a qualidade de vida. Para manter os preços estáveis nas prateleiras, a indústria começou a encher a comida de porcaria barata. Consequentemente, nós temos muita reduflação e ingredientes lixo. Você está comendo óleo vegetal, xarope de milho, achando que é comida e comida de verdade. A obesidade triplicou desde os anos 70, o governo destruiu a moeda e, de tabela, destruiu a sua saúde e a sua família. Parabéns aos envolvidos. Tá bom, pobre conselheiro, o mundo vai acabar, né? É isso que você está falando. Calma, meu filho. Segundo Ray Dalio, isso é um ciclo. Dinheiro forte, dinheiro de papel, inflação, caos, volta para o dinheiro forte. Nenhum império dura para sempre com moedinha fiduciária ou papel de moeda. O dólar, embora seja muito forte e de uso global, pode estar caminhando para um fim de ciclo de vida. E como se proteger disso tudo aí? A história diz: ativos reais. O ouro é o clássico, sobreviveu a 2.600 anos de governo, fazendo todo tipo de besteira que eles podiam. Mas nós estamos no século XXI e o ouro é pesado, difícil de transportar, e se você tentar passar com ouro em qualquer aeroporto, você vai ter problemas sérios com isso. E aí que entra o ouro digital, o Bitcoin. O Bitcoin é a resposta para 1971. É escasso, é portátil e o mais importante, não tem um presidente ou um banco central para imprimir mais quando der na teia dele. Friedrich Hayek, um economista austríaco, daqueles brabão mesmo, sabe? Disse uma vez: não teremos dinheiro bom de novo até tirarmos a coisa da mão do governo. Não podemos tirar de forma violenta e precisamos introduzir algo que eles não podem parar. O Bitcoin é exatamente essa coisa que eles não podem parar, embora eles vão tentar de todas as formas possíveis. Eu não sei se o futuro é ouro ou Bitcoin, mas tenho um pouco de convicção de uma coisa: não é papel colorido impresso por político. Se você quiser continuar apostando no dólar e no real, tá tudo bem, mas tenha uma reservinha aí de Bitcoin, porque quem sabe, né? E o que você acha? Que o dólar quebra na nossa geração ou ainda vai longe? Deixa aqui nos comentários, vai? E não esquece de dar o like aí não, viu? E se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo. E se você não gostou, compartilha com seu inimigo, tá tudo certo. Nós não vamos brigar por causa disso não. Abraço e tchau.